Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Espero que estejam cumprindo a quarentena bonitinho, sem ficar fazendo social, sem fazer as visitas alheias. Não pode. Logo isso tudo passa, mas vamos manter em quarentena para que logo esteja todo mundo bem, feliz, podendo abraçar todo mundo, conversar com todo mundo, fazendo a social e tudo que vocês gostam de fazer. Bom, mas vamos lá para mais uma aula para a gente dar continuidade no nosso processo. Bom, a última aula a gente falou sobre a questão das fronteiras, da questão do território do Brasil e falou das fronteiras terrestres, né? A importância de guardar as nossas fronteiras terrestres. Hoje a gente vai falar da fronteira marítima do Brasil, tá? Quando a gente fala na fronteira marítima do Brasil, a gente vai falar diretamente da questão da chamada plataforma continental geomorfológica. O que isso quer dizer? Geomorfologia vem da modificação, processo que se modifica, mudança com o tempo. Quando a gente fala dessa questão, a gente fala do estado de costeiro. Isso nada mais nada menos quer dizer que, quando a gente fala em plataforma continental, plataforma é toda a nossa costa, toda a nossa costa litorânea. O nosso litoral é formado por uma costa, e essa costa litorânea ela é protegida. Proteção que vem através de quem? Da Marinha do Brasil. Isso não quer dizer que somente a Marinha tem a obrigação de fazer isso. Porém, ela tem uma base que a gente chama de base de fronteira, que é, dependendo do lugar, a gente vai ter 12.000 milhas náuticas, que a gente fala, que são alguns quilômetros. Esses quilômetros pertencem ao território. A gente vai ver parte por parte desse processo, tá bom? Agora a gente vai ver aqui, ó, a questão da plataforma continental. A plataforma continental, ela é formada da seguinte forma, tá? A gente tem aqui a base, tá? Que é o nosso nível do mar. E aqui a gente tem até 6.000 pés. Quando a gente fala na questão, a nossa base oceânica, ela vai, que ela é submersa, ela vai até 8.000 quilômetros, tá? Então, quando a gente fala dessa base, a gente está falando o quê? Aqui é a plataforma continental. Essa base aqui, ó, que faz parte da nossa costa, é chamada plataforma continental. Aqui embaixo, no fundo do mar, é o que a gente chama de crosta oceânica. Aí na crosta oceânica, a gente tem o nível do mar aqui em cima. Nesse nível do mar, é o que a gente chama de plataforma continental. Aí a gente começa a ter uma diferença, que é o quê? A diferença da profundidade do mar. A gente conhece como profundidade do mar, mas ele tem um nome. Essa base de profundidade, a primeira profundidade, é o que a gente chama de talude continental. Aqui onde estão as nossas jazidas de petróleo, onde estão as nossas bases de riqueza. Aí, aqui a gente tem o que a gente chama, mais abaixo do talude, a gente tem o que a gente chama de sopé, ou elevação de continental. Tá? Essa base é o que a gente chama. Por que isso é importante? Isso é importante porque aqui é o que a gente chama de ZEI, que é a nossa área econômica, tá? Então aqui é onde tem o nosso processo de navegação, onde os nossos navios, por isso que tem que ter controle, porque aqui, ó, dependendo do tamanho do navio, precisa saber da profundidade que ele está se desenvolvendo. Quando a gente fala dessa questão, ele traz, ó, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Em 1982, ela entrou em vigor oficialmente somente em 94. Ela teve a questão desses direitos, né? E aí, em 94, ela entra, que é a chamada jurisdição. O que é jurisdição? Eu ter poder sobre a minha área. A área que eu posso navegar, que é minha, eu posso proteger. Quando a gente fala dessa questão, a gente tem alguns critérios. O primeiro, o chamado mar territorial. O que é esse mar territorial? É de soberania absoluta. Essa soberania absoluta do país é a proteção. Essa proteção, ela pode ser feita com base terrestre, com base aérea e com base marítima. Tá? Então, ela tem proteção. Quando a gente fala da zona contígua, que é aproximadamente 24
milhas náuticas, o que ocorre? É o espaço costeiro com direito à fiscalização. Essa fiscalização para quê? Para as leis de comércio, então, aonde pode entrar navio vem da China. Ele precisa pedir autorização, ele não pode só entrar. Ele tem que pedir essa autorização. Então, ele tem fiscalização, que ele vai ter fiscal, e vai ter toda a parte de saneamento e vistoria para a imigração, para não fazer como era feito lá no tráfico negreiro, tá? Temos também a outra zona, que é chamada Zona Econômica Exclusiva. Essa zona exclusiva, principalmente a nossa Amazônia Azul e toda a nossa costa onde está o nosso pré-sal. Por quê? Quando a gente fala nessa questão, a gente vai manter todas as nossas espécies. Espécies o quê? As espécies marítimas, toda essa base que tem nos nossos mares, como pode ser peixes, pode ser frutos do mar, pode ser tipos de vegetação, pode ser corais, que são específicos do Brasil. Tá? Então a gente tem toda essa base. E quando a gente fala que isso tem que ser protegido para não levar embora. Aí o que acontece? Com base nesses critérios, a Comissão Mundial Marítimo, Desenvolvimento Marítimo, sancionou e estabeleceu essa plataforma comercial continental jurídica. Por que ela é continental jurídica? Porque é onde tem a nossa base econômica, a nossa base comercial, onde o Brasil ganha dinheiro. Por isso que ela vai se desenvolvendo com base de proteção. Quando a gente fala dessa questão, aqui fica mais claro vocês entenderem. Vamos lá, vamos definir. Essa aqui, ó, é a nossa linha base. Daqui para cá é território, certo? Aqui é terra. Aqui, na primeira base aqui, que a gente tem, essa pequenininha aqui, ó, é o que a gente chama de mar territorial. É onde a gente vai para a praia. Um pedacinho da praia lá que parece que não tem fim. Essa parte aqui, ó, tá? Que é o território. Aí a gente tem a segunda parte aqui, que é a zona contígua. Essa zona é onde ela tem proteção. Só que tem algumas embarcações menores que andam nela. Tipo, jet ski, barcos, iates, algumas embarcações menores, tá? Então ela vai estar aqui nessa linha. Quando a gente fala nessa plataforma continental, você vê que ela é maior. Aqui a gente já tem como base embarcações maiores, tá? E pegando essa base aqui, ó, que a gente vem, ó, tá vendo? A nossa plataforma continental, ela já tá muito maior, porque aqui ela já tem a base comercial, aqui ela já tem a base de navegação, aqui ela já tem a base das nossas jazidas e aqui ela tem o nosso pré-sal. Então, essa base precisa ser. Então, daqui para cá, toda essa base aqui, ela é protegida pela Marinha do Brasil. Os nossos governantes têm a obrigação de manter isso aqui protegido, tá? Aqui, ó, tá ao contrário, tá? Porque tá em inglês, tá? Mas aqui é milhas marítimas. Quando a gente fala nessa questão, ó, com base na resolução de apoio aos resultados dos programas de estudo realizados às margens do continente do Brasil, essa plataforma continental, ela traz o quê? Ela encaminhou o pedido da Organização Mundial, porque ela foi aumentando. O Brasil ele começa com 12 mil, aí ele passa para 24 mil, e ela vai pedir autorização. Quem pode dar um aumento do território marítimo ou não, que vai estudar se é viável ou não para um país ou para o outro e não vai dar interferência, é a Nações Unidas. As Nações Unidas vai fazer com que isso passe por um país ou para outro. E aqui a gente vai falar da nossa Amazônia Azul. A Amazônia Azul é esse território aqui, toda essa base. Aqui temos o Brasil, aqui é a parte da Amazônia Verde e aqui temos a Amazônia Azul. Na Amazônia Azul, a gente tem essa base de proteção, essa base aqui, ó, essa linha azul mais escuro é chamada nossa base econômica. E aqui a gente tem alguns arquipélagos. Dos mais famosos, a gente tem
arquipélago de São Pedro e São Paulo, o arquipélago de Fernando de Noronha e Atol das Rocas. Aqui a gente tem a Ilha de Trindade. Qual é a diferença entre um e o outro? Detalhe, alguns desses, eles podem ser visitados. Um exemplo, tem controle de pessoas. Todos os arquipélagos e ilhas têm controle de pessoas. Ele pode ser entrada de algumas pessoas por dia ou de nenhuma, que tem alguns que só serve como base de monitoramento da Marinha. O mais conhecido aqui é Fernando de Noronha e o arquipélago de São Paulo e São Pedro, tá? Noronha e Pernambuco, bem conhecido, né? E aqui o Atol das Rocas e o de Trindade tem acesso de pessoas também. O Atol da Roca também tem, porém, mas tem ilhas no Atol da Roca que tem partes dela que não pode ser, que é base só de farol. Então quem entra? Marinheiros e cientistas para estudo do território. Quando a gente fala da Amazônia Azul, por que é importante? É a nossa maior área econômica. Então é nela que toda a parte econômica marítima passa. Tá? Então, em 2009, a Organização Nacional das Nações Unidas aceitou a reivindicação do Brasil que incorpora uma área de 950 mil quilômetros que passa a ser incorporada à área que já tinha de 712 mil quilômetros. Por quê? O Brasil precisava desse território para ter um controle maior. Então, ele incorpora essa área, né, aonde a ONU integra a nossa base da Amazônia Azul e hoje toda a nossa base de fauna, flora, ela é protegida, como da nossa Amazônia Verde. A gente também tem a base marítima de peixes e espécies que só tem no Brasil, que também são protegidos, tá? Quando a gente fala nessa questão, é importante. Então, da mesma forma que a gente viu toda essa base de território, toda essa base das nossas ricas bacias hidrográficas, ela também tem proteção, porque ela tem petróleo, né, o nosso famoso pré-sal. Ela traz toda essa base de desenvolvimento com essa questão. Quando a gente fala nisso, né, essa revolução da ONU, ela traz a questão de ter esse crescimento, de ter esse desenvolvimento, e o Brasil, eles estão muito bem protegidos, apesar de não termos soldados suficientes, marinheiros suficientes, ter pouco investimento na nossa proteção de fronteira. O Brasil ele está muito bem protegido nas nossas fronteiras. Então, toda área que precisa ser entrada, que seja uma área de jurisdição, precisa ter permissão. Nenhuma navegação pode entrar no território que ela não tenha uma autorização, porque senão a Marinha do Brasil pode encostar e forçar esse barco a ancorar no primeiro porto mais próximo. Tá bom? Gente, eu espero que eu tenha conseguido levar um pouquinho para vocês do que o capítulo está pedindo, que vocês tenham entendido. E agora vocês vão fazer as atividades e nos vemos no nosso plantão. Tchau, pessoal!